Imagine uma época em que o mundo não era dividido por ideologias, mas por deuses. Em cada montanha, em cada floresta, no topo de cada altar de pedra, havia uma entidade esperando por adoração. Nomes diferentes, formas exóticas, histórias místicas. Uns eram meio homens, meio animais. Outros eram representações do sol, da lua, das estrelas ou da terra. Havia aqueles que prometiam chuva, colheita, amor, fertilidade ou até guerra e vingança. Todos eles tinham algo em comum. Ocupavam o espaço que pertence exclusivamente ao Deus verdadeiro. Mas o que acontecia quando o Deus de Israel, invisível, mas onipotente, decidia confrontar esses ídolos feitos por mãos humanas? Por que tantos reis e povos antigos abandonaram a verdade revelada para se prostrar diante de imagens grotescas, sangrentas e muitas vezes demoníacas? E o mais assustador, porque até mesmo o povo de Deus se deixou seduzir por esses falsos deuses ao longo da história. Neste vídeo, nós vamos mergulhar numa jornada profunda e reveladora para conhecer os 10 principais deuses pagãos citados na Bíblia e entender como o Deus de Israel lidou com cada um deles. Vamos explorar os bastidores espirituais, históricos e teológicos desses confrontos épicos entre a santidade divina e a idolatria mais sombria da antiguidade. Prepare-se para conhecer o verdadeiro peso de nomes como Baal, Moloque, Azerá, Tamuz, Belzebu, Diona, Mamon e tantos outros, que não são apenas figuras do passado, mas que ainda hoje se disfarçam de novas formas para tentar ocupar o coração dos homens. E antes de continuar, já aproveita esse momento. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada e deixe seu like, porque isso ajuda muito o nosso conteúdo a alcançar mais vidas. E me conta nos comentários, você já tinha ouvido falar de todos esses deuses? Ou será que alguns deles ainda se escondem, de forma sutil, nos dias de hoje? E se, nesse momento, você sente desejo de crescer ainda mais na fé, de aprofundar sua comunhão com Deus e se tornar alguém mais preparado para ensinar, liderar e servir, então presta muita atenção no que vou te dizer agora. Se você deseja crescer no conhecimento da palavra de Deus e entender mais profundamente as verdades das Escrituras, eu tenho uma indicação que vai transformar sua jornada espiritual. Clique agora no link que está na descrição e descubra como mergulhar ainda mais fundo nas riquezas insondáveis da palavra de Deus. Não perca essa oportunidade. Agora sim, vamos iniciar essa jornada espiritual e histórica, começando por aquele que talvez seja o mais citado entre os falsos deuses, Baal. Entre todos os falsos deuses citados nas Escrituras, talvez nenhum tenha se tornado tão emblemático da batalha entre a idolatria pagã e a fidelidade a Deus quanto Baal. O nome Baal significa literalmente senhor ou dono, e esse título era tão genérico que acabou sendo usado por diversos povos para designar seus deuses locais. Mas o Baal mais mencionado na Bíblia é aquele que era adorado pelos cananeus como o deus da tempestade, da fertilidade, da colheita e do ciclo da vida natural. Ele era visto como quem controlava as chuvas, algo vital para uma região agrícola e semiárida como a Palestina. Por isso, Baal não era apenas um símbolo religioso, ele representava o sustento, o futuro, o alimento e a esperança humana. E é aí que reside o perigo. Quando o povo começa a depender de qualquer coisa além do Deus verdadeiro para garantir a vida, o solo está fértil para a idolatria. Não demorou muito para o culto a Baal se infiltrar entre os hebreus. O povo de Israel, que havia sido liberto por Deus com mão forte do Egito, agora se via rodeado por nações que dançavam em colinas, queimavam incenso em florestas e praticavam rituais lascivos em nome desse Senhor do Trovão. A sedução era intensa. Enquanto o culto a Javé exigia santidade, justiça e fé, o culto a Baal prometia chuva, colheita e prazer, em troca de danças frenéticas, prostituição cultual, automutilações até sacrifícios humanos. Era um tipo de espiritualidade embriagante, carregada de sensualidade e sangue, que apelava para os instintos mais primitivos. E, infelizmente, muitos reis de Israel e Judá cederam a esse fascínio sombrio. Mas foi em um dos momentos mais dramáticos do Antigo Testamento que o confronto entre Baal e o Deus de Israel atingiu seu auge. No Monte Carmelo, o profeta Elias se levanta sozinho diante de 450 profetas de Baal. O desafio era simples, mas carregado de tensão espiritual. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro Senhor. Os profetas de Baal gritaram, dançaram,
se cortaram até sangrar, mas nada aconteceu. Nenhum trovão, nenhuma faísca, nenhum sinal do Deus da tempestade. Silêncio absoluto. Então Elias ora, uma oração curta, direta e cheia de fé. E o fogo do céu desce, consome o altar, a lenha, as pedras e até a água ao redor. Naquele momento, não havia mais dúvidas. O Senhor, Ele é Deus. Baal havia sido desmascarado diante de todo o povo. Mas essa vitória não eliminou o problema. Mesmo depois do confronto no Carmelo, o culto a Baal continuou a seduzir reis, famílias e sacerdotes por muitos anos. Jezabel, a rainha fenícia casada com o rei Acabe, foi uma das maiores promotoras do culto a Baal dentro de Israel. Sob sua influência, muitos profetas do Senhor foram perseguidos, templos de Baal foram construídos e a corrupção espiritual se espalhou. O culto a Baal se tornou o símbolo máximo da apostasia, do sincretismo religioso e da traição espiritual. Por isso, em diversas passagens, Deus declara seu juízo contra os altares de Baal, contra os sacerdotes que o serviam e contra o povo que se dobrava diante desse falso senhor. O que torna Baal tão perigoso é que ele se apresenta como uma solução prática para problemas reais. Ele promete o que as pessoas mais desejam: segurança, sustento, fertilidade, bênçãos. Mas tudo isso à parte de Deus. É a religião do faça você mesmo, onde o ser humano tenta manipular o divino com rituais, promessas, prazeres, em vez de se render em obediência, fé e santidade. E ainda hoje, embora ninguém mais erga altares a Baal nas colinas, seu espírito continua presente em toda forma de idolatria moderna que coloca o sucesso, a produtividade e o prazer no lugar da obediência ao Deus verdadeiro. Ao estudar a história de Baal, não estamos apenas olhando para o passado, estamos olhando para o espelho, porque o coração humano continua sendo o mesmo. E a pergunta ainda ecoa: quem é o seu verdadeiro Senhor? A quem você entrega sua confiança, sua adoração, sua esperança? O Deus que responde com fogo continua vivo, mas ele não divide o trono com ninguém. Enquanto Baal era o símbolo da tempestade da colheita, Azerá, ou Astarote, dependendo da cultura, era o rosto sedutor da espiritualidade pagã. Reverenciada como deusa da fertilidade, da sensualidade da vida natural, ela representava o arquétipo da grande mãe, fonte de energia vital e força reprodutiva. Azerá era considerada, em algumas tradições semíticas, esposa de El, o deus supremo da mitologia cananeia. Sua adoração se espalhou com facilidade porque apelava para algo profundamente humano, o desejo. Só que esse desejo era manipulado e distorcido até se tornar um culto que mascarava pecado com aparência de devoção. E o resultado foi devastador para a espiritualidade de Israel. Os cultos dedicados a Azerá aconteciam principalmente ao ar livre, nos altos montes, sob árvores frondosas, nos chamados bosques sagrados. Ali, homens e mulheres participavam de rituais carregados de sensualidade, nos quais sacerdotisas e sacerdotes se envolviam sexualmente com os adoradores como forma de agradar a Deus e garantir sua bênção. O prazer físico era tratado como um canal místico de conexão com o divino, e a espiritualidade se reduzia a uma celebração dos instintos carnais. Era uma perversão completa daquilo que Deus havia instituído como sagrado. O sexo, que deveria ser expressão de aliança e intimidade no casamento, se transformava em moeda de troca nos rituais cultuais. Era como se a moral fosse suspensa em nome de uma religiosidade alternativa e libertina. O perigo de Azerá não estava apenas em seus rituais explícitos, mas no engano sutil que ela representava, a mistura do espiritual com o sensual, do sagrado com o profano. E é por isso que o culto a Azerá foi, durante séculos, uma das maiores ameaças internas à fé de Israel. Muitos reis permitiram, toleraram ou até incentivaram a presença dos postes ídolos, as representações de madeira esculpidas em honra à deusa, nos lugares altos, pior ainda, dentro da terra consagrada ao Senhor. O caso mais chocante foi do rei Manassés, que mandou colocar uma imagem esculpida de Azerá dentro do próprio templo em Jerusalém. Um ato que Deus classificou como uma provocação direta, uma afronta inaceitável dentro da casa que levava seu nome. A presença de Azerá no templo não foi apenas uma escultura a mais. Ela simbolizava uma traição espiritual profunda, a tentativa de unir a adoração ao Deus de Israel com os prazeres do paganismo. Era o sincretismo em sua forma mais perigosa. Como se fosse possível servir ao Santo de Israel ao mesmo tempo
cultuar uma divindade que celebrava o erotismo, a fertilidade sem compromisso e a luxúria disfarçada de fé. E por isso, vez após vez, Deus se levanta contra os postes ídolos, ordenando sua destruição. Profetas como Elias, Eliseu, Ezequias e especialmente Josias tomaram atitudes radicais para eliminar qualquer vestígio da adoração a Azerá, derrubando altares, queimando ídolos e restaurando a santidade perdida. Mas mesmo com tantas advertências, Azerá continuava voltando, porque sua sedução não estava apenas nas imagens esculpidas, mas no desejo do coração. Ela representa algo que continua vivo até hoje, a busca por uma espiritualidade prazerosa, confortável, adaptada às vontades humanas. Uma fé que não confronta, mas massageia o ego, que não chama ao arrependimento, mas legítimos desejos mais carnais. E essa forma de idolatria é tão atual quanto perigosa. Quantas vezes a fé é distorcida para justificar comportamentos imorais? Quantas vezes a sensualidade é celebrada em nome de liberdade, enquanto o temor a Deus é descartado como antiquado? A luta contra Azerá é, na verdade, uma luta pela pureza da fé. É o chamado para distinguir entre o que é santo e o que é profano, entre o que é espiritual e o que é carnal disfarçado. E a única forma de resistir a essa sedução é por meio de um coração rendido à palavra, à santidade e à presença real do Deus vivo. Azerá prometia prazer e fertilidade, mas o que ela entregava era corrupção, confusão e juízo. O templo de Deus não aceita concorrência, e nem o coração de um verdadeiro adorador. Se há um nome entre os falsos deuses do Antigo Testamento que evoca horror absoluto, esse nome é Moloque. Diferente de outros ídolos que prometiam colheitas, fertilidade ou prazer, Moloque exigia algo terrível: sangue inocente. E não qualquer sangue, o sangue de crianças. Ele era o símbolo máximo da distorção espiritual, o retrato sombrio do que acontece quando a idolatria ultrapassa todos os limites da razão, da moral e da consciência humana. Adorado por diversos povos cananeus e amonitas, Moloque era representado como uma grande estátua de bronze, com um corpo humano e cabeça de boi, de braços estendidos, como se estivesse pronto para receber uma oferenda. Dentro da imagem, uma fornalha acesa, e sobre seus braços, os filhos eram colocados e queimados vivos. A Bíblia trata esse culto com indignação e severidade. Em Levítico capítulo 18, versículo 21, o Senhor diz com clareza: não entregue nenhum dos seus filhos para ser sacrificado a Moloque e não profane o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Essa advertência não era simbólica, era literal. Deus estava falando com um povo que vivia cercado por nações que praticavam essa forma brutal de culto. E ele sabia que o coração humano, quando corrompido, seria capaz de seguir esse mesmo caminho. Infelizmente, a história comprova essa preocupação. Em momento de profunda apostasia, o próprio povo de Israel caiu nesse abismo espiritual. Reis como Acais e Manassés sacrificaram seus próprios filhos a Moloque, numa tentativa insana de obter favor, proteção ou prosperidade. Era a fé reduzida à superstição mais cruel, uma adoração que custava a vida dos inocentes. Em Jeremias capítulo 7, versículo 31, Deus expressa seu repúdio com palavras cortantes. Construíram os altos de Tofete, no vale de Ben-Hinom, para queimarem seus filhos e filhas no fogo, algo que jamais ordenei, nem me passou pela mente. O vale de Hinom, ou Geena, tornou-se símbolo do juízo eterno exatamente por causa dessas práticas. Era um lugar onde a terra se tornava impura pelo sangue dos inocentes, onde a idolatria atingia seu ápice de perversidade. O culto a Moloque não era apenas errado, ele era demoníaco. E a resposta divina não poderia ser outra senão o juízo severo. Os profetas clamaram, denunciaram, advertiram. Mas enquanto o povo achava que podia garantir sucesso por meio de sacrifícios extremos, o coração da nação ia se afastando cada vez mais de Deus. Moloque nos lembra de algo terrível. A idolatria sempre cobra um preço. Ela pode começar com promessas de bênçãos, proteção ou poder, mas logo começa a exigir o que temos de mais precioso. E se não houver arrependimento, ela vai corroer valores, afetos e até a própria humanidade. O culto a Moloque era, no fundo, a tentativa desesperada de manipular o divino por meio de ofertas extremas. Um pacto com a escuridão disfarçado de espiritualidade. Não é à toa que muitos estudiosos acreditam que Moloque não era apenas um ídolo inventado, mas sim
uma representação literal de uma entidade demoníaca, uma figura espiritual por trás da imagem, sedenta por destruição. E se hoje ninguém mais ergue estátuas com fornalhas acesas para queimar filhos, o espírito de Moloque continua atuando nas sombras. Ele aparece sempre que a vida dos inocentes é sacrificada em nome do sucesso, do progresso ou da conveniência. Sempre que crianças são vistas como obstáculos e não como bênçãos. Sempre que a cultura promove a ideia de que alguns precisam morrer para que outros prosperem. Em tempos modernos, esse culto pode vir com nomes mais suaves, mas o princípio é o mesmo: trocar vidas por promessas. É o sacrifício da inocência no altar do egoísmo. Moloque nos obriga a refletir: até onde estamos dispostos a ir para alcançar aquilo que desejamos? Será que temos colocado nossos próprios filhos no altar de ídolos modernos, como status, trabalho, poder ou dinheiro? A história desse Deus sombrio não é apenas uma denúncia ao passado. É um alerta para o presente. O Deus de Israel é o Deus da vida, e Ele exige de nós não sacrifícios de sangue, mas obediência, misericórdia e arrependimento. Que o fogo que queima em nossos corações não seja o da idolatria destrutiva, mas a presença do Espírito Santo, que purifica, renova e protege os inocentes. Em um dos episódios mais misteriosos e simbólicos do Antigo Testamento, o Deus de Israel enfrenta um ídolo peculiar e profundamente enraizado na religiosidade dos filisteus, Dagon, o deus peixe. Com uma aparência híbrida, metade homem, metade peixe, Dagon era considerado patrono das colheitas, da fertilidade e da vida marítima. Ele simbolizava a abundância dos campos e domínio sobre os recursos naturais. Para os filisteus, Dagon não era apenas um símbolo religioso. Ele era o orgulho nacional, o guardião espiritual de cidades como Gaza, Asdod e Ecrom. Seu templo era um dos mais reverenciados da costa filisteia, e sua imagem, imponente, vigiava os cultos que envolviam oferendas agrícolas e rituais devocionais complexos. Mas essa aparente força divina não resistiria ao confronto com a presença real do Deus de Israel. Tudo começou quando os filisteus capturaram a Arca da Aliança em uma batalha contra Israel. Em vez de temerem o objeto sagrado que representava a glória de Deus, os inimigos o trataram como um troféu de guerra. Levaram a arca até o templo de Dagon, na cidade de Asdod, e a colocaram ali, ao lado da estátua de seu Deus. Era uma tentativa simbólica de mostrar que Dagon havia vencido o Senhor dos Hebreus. Mas o que aconteceu na manhã seguinte desmontou por completo essa ilusão. Quando os sacerdotes filisteus entraram no templo, encontraram Dagon caído, com o rosto no chão diante da arca. Eles o ergueram novamente, sem entender o que aquilo significava. Mas no dia seguinte, ao entrarem no santuário pela segunda vez, a visão foi ainda mais chocante. Dagon estava novamente prostrado, mas agora com a cabeça e as mãos cortadas, restando apenas o tronco sobre a soleira. Essa cena é profundamente simbólica. A cabeça, símbolo de sabedoria e comando, e as mãos, representações do poder e da ação, haviam sido removidas. Era como se o próprio Deus estivesse deixando claro: esse ídolo não pensa, não age, não manda em nada. Diante de mim, ele é pó. O que se seguiu foi uma série de juízos divinos sobre o povo de Asdod. Tumores, pragas e medo se espalharam por toda a cidade. A presença da arca, longe de ser uma conquista, se transformou em pavor. Em pânico, os filisteus moveram a arca para outras cidades, como Gate e Ecrom, e em todas elas, o mesmo padrão se repetia: doenças, morte e desespero. A única conclusão possível era que o Deus de Israel estava vivo, presente, e que nenhum outro Deus poderia resistir à sua glória. A história de Dagon é um lembrete poderoso de que nenhum ídolo, por mais venerado que seja, pode ficar de pé diante do Deus verdadeiro. Os filisteus aprenderam isso da maneira mais direta e dolorosa. Mas essa lição não é só para eles. É para todos nós. Muitas vezes, colocamos ídolos modernos lado a lado com nossa fé, convivendo com Deus, mas sem nos rendermos completamente a Ele. Tentamos harmonizar o Evangelho com tradições culturais, com valores mundanos, com crenças sincretistas. Mas mais cedo ou mais tarde, Deus derruba tudo aquilo que o desafia. Não há neutralidade possível entre o altar do Senhor e o altar dos ídolos. E mais, Dagon também representa a tentação de transformar a fé em patrimônio nacional, em símbolo de poder, identidade ou orgulho.
Para os filisteus, Dagon era a prova de que eles tinham uma herança divina que os tornava superiores. Mas a queda do ídolo mostrou que o orgulho humano é frágil diante da santidade de Deus. O templo de Dagon ruiu não por guerra, mas pela presença do Senhor. E esse detalhe nos ensina que a glória de Deus não precisa de espadas para vencer. Ela derruba estruturas espirituais com sua simples presença. Décadas depois, em um outro capítulo da Bíblia, Dagon cairia mais uma vez, agora diante de um homem. Sansão, cego, humilhado e preso pelos filisteus, foi levado ao templo de Dagon para ser ridicularizado diante de uma multidão. Mas naquele momento, ele orou, recuperou suas forças e derrubou as colunas do templo com as próprias mãos. O deus peixe morreu esmagado sob os escombros de sua própria casa, junto com seus adoradores. Era o fim de um ciclo de zombaria e o início de uma restauração espiritual. A pergunta que fica para nós é: que Dagons modernos temos erguido em nossos corações? Será que estamos permitindo que símbolos de poder, cultura, tradição ou orgulho pessoal dividam espaço com a arca da presença de Deus? Que toda imagem caída nos lembre: só o Senhor permanece de pé. A história do bezerro de ouro é, talvez, o exemplo mais direto e escancarado da tendência humana de criar ídolos quando a fé é substituída pela ansiedade. Imagine o cenário. O povo de Israel havia acabado de sair do Egito. Vira com os próprios olhos as 10 pragas, o mar se abrindo, o exército de Faraó sendo derrotado sem que precisasse levantar uma espada. Deus estava presente, guiando-os com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Moisés sobe o monte para receber as instruções diretas do Senhor, e o povo espera, mas começa a demorar. Dias se passam, semanas se acumulam. O silêncio do alto gera murmúrio embaixo. E é nesse vácuo de liderança aparente que nasce a tragédia. Faz-nos deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. Assim, o povo entrega seus brincos e joias de ouro a Arão, e ele molda um ídolo em forma de bezerro. E não apenas isso, eles declaram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. O que se segue é um dos episódios mais vergonhosos da história do povo de Deus. Eles promovem uma festa pagã, com danças, gritos e rituais que em nada se parecem com a reverência ao Deus Santo que os havia libertado. O povo que havia sido resgatado com braço forte agora se curva diante de uma imagem de metal. E enquanto isso, no alto do monte, Deus estava literalmente escrevendo os 10 mandamentos, incluindo os 2 primeiros. Não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. A ironia é absurda. O povo que deveria ser o exemplo de santidade está protagonizando um episódio de idolatria explícita, com direito ao sincretismo, desobediência e um falso culto travestido de espiritualidade. A Bíblia deixa claro que a imagem do bezerro não foi escolhida por acaso. No Egito, o boi era um animal sagrado, associado a deuses como Apis, símbolo de força, virilidade, fertilidade e proteção. Ou seja, mesmo fora da terra da escravidão, o Egito ainda morava dentro deles. O bezerro era familiar, confortável, visível. Representava um tipo de divindade que podia ser controlada, moldada, carregada, ao contrário do Deus invisível, que falava do alto da montanha, envolto em fogo e fumaça, exigindo santidade. No fundo, o povo não queria um Deus, queria uma muleta espiritual, um objeto que os fizesse sentir no controle outra vez. E é isso que a idolatria faz. Ela substitui a fé viva por uma representação manipulável, segura e instantânea. O juízo foi severo. Quando Moisés desce do monte e vê a cena, quebra as tábuas da lei, símbolo da aliança que estava sendo violada. Queima o bezerro, o moe até virar pó e mistura com água para que o povo beba. Depois disso, 3.000 homens são mortos como consequência direta da rebelião. O episódio é uma ferida aberta na narrativa de Israel. É a prova de que não é preciso estar entre os pagãos para cometer idolatria. Ela pode nascer no meio do deserto, pode surgir entre gente que viu milagres, pode tomar forma nas mãos de quem conhece a verdade. E até hoje, o espírito do bezerro de ouro continua presente. Ele se manifesta sempre que a ansiedade nos leva a criar soluções humanas para preencher o silêncio de Deus. Quando a demora do céu nos empurra para decisões precipitadas. Quando trocamos a dependência pela pressa e a obediência pela aparência de controle.
Quantas vezes construímos nossos próprios bezerros de ouro? Um relacionamento, uma carreira, um estilo de vida, qualquer coisa que nos prometa segurança enquanto Deus parece distante. Mas toda adoração feita no desespero, sem fé, sem discernimento e sem espera, acabará custando caro. A história do bezerro de ouro nos ensina que a idolatria não começa no altar, mas no coração. Ela nasce quando deixamos de confiar, quando não suportamos o silêncio, quando queremos um Deus que funcione no nosso tempo e no nosso molde. Mas o Deus verdadeiro não se curva à nossa impaciência. Ele continua sendo fogo consumidor e espera adoradores que o sirvam em espírito e em verdade. O ouro pode brilhar, mas nunca será Deus. Nem toda idolatria começa com rebeldia declarada. Algumas surgem disfarçadas de tradição, envoltas em memória sagrada, com aparência de fé legítima. E talvez, entre os casos mais surpreendentes da Bíblia, esteja o episódio da serpente de bronze feita por Moisés no deserto. A história começa bem. O povo de Israel havia pecado, murmurando contra Deus e contra Moisés. Como juízo, serpentes abrasadoras surgem entre o povo, picando muitos até a morte. Mas quando o arrependimento vem, Deus oferece uma solução inusitada. Em Números, capítulo 21, o Senhor ordena que Moisés faça uma serpente de bronze e a levante sobre uma haste. Todos os que fossem picados e olhassem para aquela serpente seriam curados. E assim foi. O povo olhava com fé e a cura vinha. Um milagre, um símbolo poderoso, uma mensagem profética que séculos depois o próprio Jesus usaria para apontar para sua obra na cruz, dizendo em João, capítulo 3, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Mas o que era para ser um sinal se tornou um ídolo. O povo guardou aquela serpente por gerações. Ao invés de enxergar o Deus que havia curado, passaram a queimar incenso para a própria serpente de bronze, transformando um símbolo de salvação em objeto de adoração. O problema aqui não era apenas a serpente em si, mas o coração do povo que trocava a presença de Deus por uma lembrança palpável, manipulável e ritualística. A fé deixou de ser viva e se tornou superstição. A adoração ao Criador deu lugar ao culto à criatura. E a serpente, que um dia foi instrumento de milagre, passou a ocupar o lugar do próprio Deus na devoção popular. Foi somente muitos séculos depois, durante o reinado de Ezequias, um dos poucos reis fiéis a Deus em toda a história de Judá, que esse ciclo foi interrompido. Em 2 Reis, capítulo 18, está escrito que Ezequias destruiu os postes ídolos, derrubou os altares pagãos e quebrou a serpente de bronze em pedaços, chamando-a de Neustã, que significa literalmente um pedaço de bronze. Com esse gesto, o rei proclamava algo profundo. Isso aqui não é mais sagrado. É só metal, só um objeto. E se está ocupando o lugar de Deus, precisa ser destruído. Neustã se tornou, assim, um alerta eterno de que até o que foi feito por Deus pode se tornar um ídolo, se for mal interpretado e mal usado. Esse episódio nos confronta com uma verdade incômoda. A idolatria nem sempre está nas religiões pagãs. Às vezes, ela se infiltra dentro da própria fé bíblica, escondida em tradições, objetos, símbolos ou até memórias espirituais. É possível transformar um símbolo sagrado em um amuleto místico, um ritual em superstição, uma prática de fé em uma rotina sem vida. Quantas vezes pessoas depositam mais confiança em objetos, roupas, lugares ou atos proféticos do que na palavra viva de Deus? Quantos transformam o que é simbólico em essencial e deixam de olhar para o Deus vivo para focar no meio que ele usou? Neustã nos mostra que o coração humano tem uma tendência perigosa de substituir a fé verdadeira por uma religiosidade palpável e controlável. E isso não acontece apenas em tempos antigos. Ainda hoje, há quem confie mais na água ungida, no óleo consagrado, na campanha dos 7 dias ou no lenço abençoado do que no sangue de Cristo e na ação direta do Espírito Santo. Não é que os símbolos não tenham valor, mas quando ocupam o lugar da fé, tornam-se ídolos. E precisam ser tratados como Neustã, apenas um pedaço de bronze. A verdadeira adoração exige discernimento, exige maturidade espiritual para compreender que Deus é maior que qualquer representação. Entre os nomes mais inquietantes associados ao mundo espiritual nas Escrituras, poucos causam tanto desconforto quanto Beelzebu. A origem desse nome é tanto histórica quanto irônica.
Ele surge a partir do título Baal-zebub, que em hebraico significa Senhor das Moscas, um deus cultuado na cidade filisteia de Ecrom. Os estudiosos acreditam que o nome original, Baal-zebub, Senhor Exaltado, foi propositalmente corrompido pelos israelitas como forma de desprezo, transformando em Baal-zebub, Senhor do lixo, das moscas, da podridão. Era uma maneira de expor o absurdo de se adorar uma divindade associada a pestes, decomposição e sujeira. Mas com o tempo, esse nome deixou de designar apenas um ídolo local. Beelzebub passou a ser sinônimo de Satanás, ou pelo menos, de uma entidade demoníaca de alta patente dentro do reino das trevas. No Novo Testamento, o nome Beelzebub aparece em um dos momentos mais tensos do ministério de Jesus. Após o mestre curar um endemoniado cego e mudo, os fariseus, em vez de reconhecerem o poder divino, afirmam que ele estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebub, o príncipe dos demônios. Essa acusação não era apenas uma calúnia teológica, era uma afronta direta ao Espírito de Deus que operava por meio de Cristo. Jesus então responde com firmeza e lógica espiritual: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Se eu expulso demônios por Beelzebub, então por quem os expulsam os filhos de vocês? E é nesse contexto que Jesus pronuncia uma das declarações mais solenes de todo o Evangelho: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada, como está registrado em Mateus, capítulo 12. Aqui está o ponto mais grave da história. Beelzebub se torna o símbolo da cegueira espiritual absoluta. Ver o poder de Deus operando com clareza, com sinais, curas e libertações, e ainda assim atribuí-lo ao maligno, revela um coração endurecido além do arrependimento. É por isso que Jesus chama essa blasfêmia de pecado imperdoável. Não porque Deus não perdoaria, mas porque a pessoa que chega a esse ponto já não reconhece mais o bem como bem, nem o mal como mal. Sua consciência foi tão deformada pela religiosidade hipócrita que ela se fecha completamente à atuação do Espírito Santo. A idolatria aqui não é por uma imagem de escultura, mas pela própria estrutura religiosa corrompida, que prefere manter o status quo do que se dobrar diante da verdade. Beelzebub também representa uma inversão de valores que se torna cada vez mais comum. Ele aparece onde a zombaria contra o sagrado, onde se ridiculariza o mover de Deus, onde se desconfia da graça e se acusa a verdade de heresia. É o espírito que faz líderes religiosos chamarem o que é santo de impuro, apenas porque não se encaixa em suas tradições. E é por isso que Jesus foi tão duro com os fariseus. Eles não eram ignorantes. Eles tinham acesso às Escrituras, conheciam as promessas, esperavam o Messias. Mas quando ele veio, preferiram acusá-lo de agir em nome do diabo do que admitir que estavam errados. E a lição para nós é clara: não brinque com o Espírito de Deus. Não atribua ao inimigo aquilo que é fruto da ação divina. Podemos errar por ignorância, podemos nos arrepender de falhas passadas. Mas quando o coração rejeita deliberadamente o Espírito Santo e chama sua obra de satânica, estamos pisando num solo perigosamente santo. A idolatria de Beelzebub não está apenas nas imagens de moscas e pestes. Ela habita na alma que prefere a escuridão da religiosidade morta à luz transformadora da verdade viva. Entre os muitos deuses mencionados na Bíblia, Quemós se destaca não tanto pela quantidade de vezes em que aparece, mas pelo peso de sua simbologia e pelas implicações espirituais e morais de seu culto. Quemós era a principal divindade dos Moabitas, povo vizinho e inimigo frequente de Israel, descendente direto do relacionamento incestuoso entre Ló e uma de suas filhas. A adoração a Quemós tinha um caráter profundamente tribal e nacionalista. Ele era o deus da guerra de Moabe, protetor da nação e símbolo da força, conquista e sobrevivência. Mas esse tipo de devoção exigia um preço altíssimo e macabro. Como Moloque, Quemós também recebia sacrifícios humanos, inclusive crianças, especialmente em tempos de crise ou guerra. Era um culto que misturava desespero, superstição e brutalidade. A referência mais chocante a Quemós ocorre em 2 Reis, capítulo 3. Durante um conflito entre Israel, Judá e Edom contra Moabe, os exércitos aliados sitiaram a cidade onde estava o rei moabita. Sem saída, prestes a ser derrotado, esse rei toma uma decisão extrema. Ele sacrifica o seu filho mais velho, o herdeiro do trono, sobre o muro da cidade, em oferta a Quemós. A cena é descrita de forma breve, mas o impacto é devastador. Um pai oferecendo o próprio filho como último apelo a um deus de pedra e sangue.
A Bíblia diz que houve grande indignação contra Israel após esse ato, uma possível alusão à revolta espiritual causada por tamanha abominação. O que era para ser um gesto de fé, revelou-se a mais grotesca expressão da idolatria: sacrificar a vida para manipular o divino. Mas o mais alarmante é que esse culto terrível não ficou restrito a Moabe. Em 1 Reis, capítulo 11, o texto sagrado relata que Salomão, já velho e influenciado por suas muitas esposas estrangeiras, construiu altares para deuses pagãos, inclusive para Quemós, em Jerusalém. O rei que havia edificado o templo para o Deus de Israel agora erguia santuários para divindades pagãs, cometendo o mais trágico ato de sincretismo da história de Israel. Salomão, que começou sua jornada com sabedoria e temor, termina seu reinado como um homem dividido, abrindo brechas espirituais que trariam consequências para toda a nação. Os altares de Quemós permaneceriam por séculos como marcas vergonhosas da infidelidade de Israel, até que, finalmente, o rei Josias os destruiu em sua reforma espiritual, como relatado em 2 Reis, capítulo 23. Quemós representa a tentação de fazer acordos espirituais, obscuros em momentos de desespero. Ele era o Deus das decisões desesperadas, da fé distorcida que justifica horrores em nome de resultados. Ainda hoje, seu espírito se manifesta toda vez que pessoas sacrificam valores, inocência e até a verdade em troca de vitórias que parecem necessárias. Quando o sucesso se torna mais importante do que a justiça, quando se aceita o mal como caminho para o bem, estamos diante do altar de Quemós. Ele é o símbolo da idolatria que se veste de estratégia, da fé sem consciência, da religião sem misericórdia. A história de Quemós nos chama a vigiar nossos próprios altares. Precisamos lembrar que o Deus de Israel nunca exige sangue inocente em troca de bênçãos. Ao contrário dos ídolos, ele se entregou por nós. A fé verdadeira não pede sacrifícios humanos. Ela oferece redenção, arrependimento e graça. Quemós caiu. Seus altares foram destruídos, mas suas ideias ainda rondam. Em momentos de crise, a voz da idolatria pode tentar nos convencer de que vale tudo para vencer. Mas o Evangelho responde com firmeza: não vale tudo. Vale apenas o que é santo, justo e fiel ao Senhor. Quando pensamos em idolatria, é comum imaginar imagens grotescas, rituais bárbaros ou práticas espirituais explícitas. Mas nem toda adoração falsa se apresenta de forma brutal. Algumas se disfarçam com emoção, beleza e até aparência de piedade. É o caso de dois personagens espirituais que marcaram presença silenciosa, porém devastadora, no cenário bíblico, Tamush e a Rainha dos Céus. Ambos surgem como expressões de religiosidade emocional, divindades ligadas à fertilidade, à natureza, à sensualidade e ao consolo psicológico. No entanto, por trás desse verniz sensível, escondia-se a velha tentativa de substituir o Deus vivo por rituais que tocavam os sentidos, mas não transformavam o coração. Tamush aparece na Bíblia de forma discreta, mas significativa. Em Ezequiel, capítulo 8, Deus leva o profeta a uma visão do que acontecia dentro do próprio templo em Jerusalém. Em um dos momentos mais chocantes da visão, Ezequiel vê mulheres chorando por Tamush na entrada da casa do Senhor. Era um lamento simbólico pela morte do deus da vegetação, que, segundo a mitologia suméria e babilônica, morria a cada ano, representando o fim do verão e a chegada do outono. As pessoas então realizavam rituais de pranto, acreditando que suas lágrimas ajudariam Tamush a renascer na primavera. Era um drama emocional cíclico, um teatro espiritual que envolvia comoção, mas não arrependimento. Lágrimas por um deus pagão, derramadas no próprio templo do Senhor. Essa cena é extremamente reveladora. Mostra que a idolatria não é apenas uma questão de imagem, mas de afeto mal direcionado. Aquelas mulheres não estavam praticando algo violento ou visivelmente profano. Estavam apenas chorando, mas estavam chorando pelo Deus errado. Estavam derramando sua alma não diante do Deus verdadeiro, mas diante de um símbolo da natureza, de um ciclo emocional, de uma religião centrada no sentimentalismo humano. Isso denuncia uma forma de fé corrompida que sobrevive até hoje, aquela que se baseia em emoção sem transformação, em consolo sem verdade, em religiosidade sem obediência. E é nesse mesmo contexto que aparece outra figura igualmente simbólica, a Rainha dos Céus. Essa divindade é mencionada em Jeremias, capítulo 7:44, como objeto de um culto popular entre o povo de Judá.
Homens, mulheres e crianças participavam da celebração. Assavam bolos em sua homenagem, queimavam incenso, faziam orações. Acreditavam que quando cultuavam essa Senhora dos Céus, tudo ia bem. Havia fartura, segurança, prosperidade. Mas quando deixavam de adorá-la, vinham os problemas. Essa figura, identificada por muitos estudiosos como Astarote, Inanna ou Ishtar, versões femininas das divindades ligadas à fertilidade e à guerra, se tornou o símbolo máximo de uma fé centrada no bem-estar, não na verdade. O problema, mais uma vez, não estava apenas no nome da deusa, mas na lógica por trás do culto. A rainha dos céus representava a espiritualidade conveniente, confortável e familiar, um culto herdado das nações vizinhas, adaptado para dentro das casas judaicas, praticado em família. Era o tipo de idolatria que não exigia confronto, mas oferecia consolo emocional. E quando Jeremias, inspirado por Deus, denuncia essa prática, o povo se revolta. Em vez de se arrependerem, eles reafirmam seu compromisso com a deusa. Preferem a ilusão da estabilidade espiritual a enfrentar a verdade da palavra. Era a idolatria emocional se sobrepondo ao chamado divino para arrependimento e fidelidade. Esses dois personagens espirituais, Tammuz e a Rainha dos Céus, nos ensinam que nem toda falsa adoração é gritante. Algumas são silenciosas, mas igualmente perigosas. Elas se escondem atrás de sentimentos sinceros, mas mal direcionados. Elas aparecem quando trocamos a verdade pela emoção, a cruz pela conveniência, a presença de Deus por experiências passageiras. São formas modernas de idolatria que não precisam de imagens ou estátuas, apenas de um coração disposto a buscar conforto em qualquer coisa, menos no arrependimento e na santidade. O Senhor, por meio dos profetas, deixou claro, não aceita concorrência nem substituições sentimentais. Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. E toda vez que a fé é substituída por tradição familiar, emoção ritualística ou religiosidade sem confronto, Tammuz e a Rainha dos Céus voltam a se manifestar, não em visões antigas, mas a prática de um povo que perdeu o foco. Chorar por Tammuz ou queimar incenso à Rainha dos Céus é chorar e queimar por nada. Só há um digno de nossa adoração, e ele não divide sua glória com ninguém.